Pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade ao desenvolvimento do projeto executivo. Vocês já fizeram o levantamento de todos os materiais, que vão compor a etapa de acabamento dessa edificação. E agora a gente vai começar a desenhar as peças gráficas. E a planta baixa de paginação de piso é a primeira dessas peças gráficas. Pessoal, antes de começarmos propriamente dito com a planta baixa de paginação de piso, eu queria reforçar alguns pontos. Então, o projeto executivo é a última etapa de projeto e ela que tem um maior nível de detalhamento. Então, eu já comentei com vocês em algumas aulas anteriores, ainda quando estávamos tendo aulas presenciais, que a gente detalha muitas coisas, né? Tem pessoas que chegam num nível de detalhamento que detalham até o tipo de parafuso que ele vai usar para assentar uma esquadria, por exemplo. Então, a gente pode chegar num nível de detalhamento bem grande. Eu preparei para vocês dois exemplos de projetos executivos. E eles estão lá na plataforma. Os dois são arquivos DWG. Então, por exemplo, a simbologia, os blocos de simbologia, dá para vocês pegarem desses dois projetos. Também umas tabelas que ficam nas laterais da folha 1. Esse pomar da fruticultura é uma edificação bem simples. Ela foi projetada para trabalhadores braçais. São labradores que trabalham no pomar da fruticultura. Pessoas que dão manutenção nesse pomar. Ele tem uma pequena área de refeição e banheiro, mas ele tem todo o detalhamento. E o outro é uma residência da Paola, e essa residência ela foi uma ampliação de uma casa. O cliente queria fazer uma casa em cima da casa dos pais dele. Ele tinha um terraço, ele fez uma casa nesse terraço. E esse também tem um detalhamento que seria um pouco mais próximo do que vocês vão fazer, né? Que se trata de um objeto residencial. O projeto executivo é a conclusão da solução arquitetônica. Então é nesse projeto que a gente coloca todas as informações e detalhes necessários para a execução da obra. E é muito importante que uma demanda já tenha sido atendida, que esse projeto tenha sido aprovado nos órgãos competentes. Tem projeto, todos os projetos passam pela prefeitura, né? Mas tem projeto que precisa passar Departamento de Meio Ambiente, por exemplo, se ele tem um curso d'água nascente próxima, Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária. É importante que tenha sido aprovado, porque um desses fiscais ele pode pedir uma modificação do projeto. E se eu já fiz o projeto executivo, eu vou perder parte do projeto que eu fiz. E o projeto executivo é um projeto trabalhoso. Eu conheço pessoas que dominam muito bem a legislação daquele município específico e elas têm segurança para submeter um projeto à prefeitura e nos órgãos competentes, até em nível de projeto executivo. Mas isso acontece quando a pessoa domina muito bem essa legislação e em que ela tem uma segurança de que caso o fiscal peça alguma modificação, ela não vai ser uma modificação muito drástica. Mas principalmente quando a gente está começando, eu sugiro a vocês deixar para fazer o projeto executivo depois do projeto legal aprovado. Também é muito importante que já tenha acontecido a compatibilização desses projetos. Um arquiteto faz o projeto arquitetônico, o engenheiro civil faz o estrutural e os outros projetos de engenharia. Pode ser que uma modificação na estrutura repercuta numa modificação do projeto arquitetônico. Então, antes de fazer o executivo, que é um projeto trabalhoso, é preciso que esses dois projetos já tenham sido compatibilizados, que um já esteja de acordo com o outro, para a gente começar a fazer esse detalhamento. É parecido com aquele exercício que vocês fizeram no início do período, em que vocês fizeram um lançamento estrutural e compatibilizaram ele com o projeto arquitetônico. Muitas pessoas tiveram que mudar uma parede um pouquinho de lugar e fazer pequenas modificações na edificação. Então é preciso a gente faça isso antes de fazer o projeto executivo. Um projeto executivo completo, ele tem pelo menos uma planta de paginação de piso, com especificação também de teto e parede, todas as áreas secas,
a paginação de teto, que também é chamada de planta de teto refletida, com de todas as áreas secas, com rebaixamento de gesso, se foi esse o caso, né? E com posicionamento das luminárias, que tipo de luminária vai usar e qual a lâmpada que vai ser utilizada. É a planta dos pontos elétricos de toda a edificação, o detalhamento das esquadrias de toda a edificação, o detalhamento das áreas molhadas. Detalhamento de área molhada, ele já inclui aí paginação de piso, paginação de teto e pontos elétricos e as esquadrias da área molhada. O que ele tem a mais? O detalhamento de área molhada, ele também tem uma planta que a gente chama de planta compatibilizada, que ela tem algumas informações referentes ao, por exemplo, se for um banheiro, ao vaso sanitário que você vai utilizar, a pia que você vai utilizar, qual que é o chuveiro que vai estar instalado, qual é o tipo de box, que vidro você vai usar no box, qual que é a espessura dele. E também as vistas de todas as paredes. Então nessas vistas eu vou mostrar o posicionamento do espelho, qual que é a cuba que eu usei, qual torneira eu usei, onde fica o porta-papel, onde fica o porta-toalha. Mostro como vai ser feito o assentamento do azulejo nessas paredes. Então ele exige um nível de detalhamento bem maior. E também o detalhamento da implantação da edificação. A implantação em si da edificação, onde que a edificação vai ficar posicionada, isso a gente já tem desse projeto legal. Mas esse detalhamento da implantação, a gente trabalha também com paisagismo. Então, onde vai ter vegetação, onde não vai. Ele ainda não chega a ser um projeto paisagístico, mas a gente pelo menos marca onde terão as áreas verdes. A gente não precisa, muitas vezes, definir a espécie. Por exemplo, eu marco que eu preciso de uma árvore de copa grande, né, nesse detalhamento da implantação. E aí só no projeto paisagístico eu vou especificar direito qual que é a espécie dessa árvore, qual que é a idade que ela vai ter na hora de ser implantada. E eu posso definir massas verdes, que eu não preciso exatamente dizer o que é ainda nesse detalhamento de implantação. Mas eu coloco os caminhos, se vai ter uma piscina, e esse tipo de informação a gente coloca nesse detalhamento. Então esse aqui são as peças gráficas básicas. A gente pode ter outras. A gente pode detalhar, por exemplo, a estrutura de um telhado e detalhar várias outras coisas. A gente pode ter um projeto de uma churrasqueira e detalhar ele. Então, mas esse aqui é o básico. A gente pode detalhar qualquer coisa numa edificação. E a gente pode detalhar minuciosamente. E o que vocês vão ter nessa planta baixa de paginação de piso? A escala mínima para ela vai ser 1:50. Então a gente vai ter nome, área, nível do cômodo, retirar o layout, cota, indicação de esquadria, colocar alguns equipamentos. E o que são esses equipamentos? Por exemplo, eu tenho algum layout que é um layout fixo, tipo um vaso sanitário, ele vai ficar tracejado. As portas vão ficar tracejadas também. Projeção de janela, caso eu queira representar, ela vai ser colocada tracejada. Indicar o acabamento de piso, parede e teto, incluir ralo, sentido de caimento do piso, fazer a paginação de piso, indicar o início e o sentido do assentamento do piso e fazer um quadro de especificação de materiais. Esses blocos que tem uma simbologia para indicar início de assentamento de piso, acabamento de parede, vocês podem retirar daqueles dois exemplos que eu dei, que estão da DWG e postados na plataforma. Esse aqui é um exemplo de nomenclatura de simbologia, né, que pode ser utilizada para indicar acabamento de parede, piso e teto. Então, nesse exemplo aí, o projetista ele usou um círculo e dividiu esse círculo em três partes. E A é uma referência de piso, B de parede e C de teto. E do lado ele fez um quadro e esse quadro tem toda a especificação de material. Essa especificação que vocês estão vendo aí do lado, vocês vão pegar daquele trabalho que vocês fizeram na quinzena passada, que vocês especificaram todos os materiais de acabamento. E aqui é a nomenclatura dele, ó. Então,
Eu tenho o A para piso, o B para parede e o C para teto. Aí dentro dos pisos eu vou ter o piso A1, A2, A3 e assim por diante, dependendo da quantidade de pisos que eu estarei utilizando. Então esse aqui é um exemplo de quadro, usando essa simbologia, né? Então é um quadro que está dividido também em piso, parede e teto, e com toda a especificação de que tipo de teto ou de piso é aquele. Essa aqui é uma outra simbologia. Essa simbologia usa o quadrado para falar de piso, o triângulo para falar de parede e o círculo para falar de teto. E da mesma forma a gente coloca um número referente àquela especificação dentro da forma geométrica. E eu acho esse tipo de simbologia bem interessante, porque estão vendo aquelas três símbolos que estão logo abaixo da cota de nível, o quadrado, o triângulo e o círculo? Por exemplo, o triângulo ali. Aquele triângulo fala que todas as paredes dessa sala de estar barra jantar são desse tipo específico aí. Eu acho que é o 1, a parede 1. E ali, nessa parede que divide com o quarto, tem um outro triângulo apontando para ela com o número 2. Significa que aquela parede ali específica que o triângulo tem encostado nela, ela é de uma cor diferente. Então, o 1 que está naquele primeiro triângulo no centro me fala que todas as paredes são brancas, e o 2 ali me dá a informação que aquela ali é diferente, provavelmente ela é de uma outra cor. Então, é um jeito simples da gente fazer uma parede diferente. E aqui nesse desenho também a gente consegue ver uma coisa bem legal, que ali no canto dessa sala de estar barra jantar, no canto inferior direito, a gente tem um piso achurado a 45 graus e com a setinha para cima e uma para a lateral. Essa foi a primeira peça a ser assentada, então o assentamento começou desse canto e os recortes provavelmente ficaram em outro lugar. Essa é uma simbologia bacana para a gente utilizar também. Mas tem outros jeitos da gente fazer isso. A gente pode numerar cada uma das peças, sendo essa peça A1, a que está do lado dela A2, a do outro lado A3 e assim por diante. E eu sugiro a vocês usar esse tipo de simbologia. Então, ok, com essas indicações, essa aqui é uma foto ampliada, né? De uma edificação daquela, aliás, uma imagem ampliada de um projeto, né? Então a gente tem a mesma simbologia ali no cantinho esquerdo inferior, onde se começou a assentar o piso. E aqui nesse caso aqui, por exemplo, a gente não tem nenhuma parede diferente. Eu tenho um triângulo ali com 3 e ele simboliza que todas as paredes são pintadas da mesma cor e a especificação é a 3. Se eu por acaso tivesse revestimento cerâmico na parede da pia, eu teria que ter um triângulo apontando para ela, encostada nela e com uma numeração diferente que é referente a outro tipo de acabamento. E esse aqui é um exemplo de quadro, ó. Então eu tenho um quadro ali com a especificação de piso e falando aí, piso cerâmico 31, 31, PI5, Cargo Gray, marca de referência Eliane. Então a especificação do piso 1, aí a especificação do piso 2 é diferente, o piso 3 é carpete. Então eu acho mais fácil usar esse tipo de... E esse aqui são alguns exemplos de simbologia de sentido de assentamento, em que a gente pode usar uma setinha mostrando a direção, né, essas duas setinhas, e colocar S ponto a ponto, sentido de assentamento. Ou então usar setinhas e achurar o primeiro piso. E eu prefiro usar esse achurando o primeiro piso. Bom, era isso que eu tinha para falar de paginação de piso, planta baixa de paginação de piso. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar ou pelo grupo de WhatsApp ou então no fórum de perguntas e dúvidas. Muito obrigado.